Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o 7º episódio da série Duelo CDB, eu vi no Brasileirão, e hoje vai começar a fase mata-mata, moleque. Na verdade a gente vai fazer fase de grupos por região e depois a gente vai ter as semifinais e a grande final dos melhores jogadores que eu vi jogar por cada clube, por cada posição nos últimos 15 anos no Campeonato Brasileiro, das melhores equipes do Brasil. Ó, se você não assistiu os episódios anteriores, foi quando nós montamos as seleções de cada time. Montamos os times de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. E agora no episódio de hoje, o 7º episódio, a gente vai começar com a fase de grupos aqui no estado de São Paulo. Eu sou paulista, então eu escolhi meu estado para começar e depois a gente vai passar por todos eles até a gente chegar nas semifinais. Então vamos nessa. Hoje os confrontos são Palmeiras versus Corinthians, São Paulo versus Santos. Bom, para quem não se lembra, essas são as escalações de Palmeiras e Corinthians. Agora a gente vai escolher o time ideal de cada um desses jogadores e o time que fizer mais ponto vai levar 3 pontos para casa. A gente vai comparar posição por posição e o técnico, né? Um técnico com o outro. Se der empate, os dois times ganham 1 ponto. É como se fosse uma partida de futebol mesmo. Vitória vale 3 pontos, derrota vale 0, empate vale 1. Bom, então vamos para as escalações de Palmeiras e Corinthians. Goleiros: Marcos, pelo lado do Palmeiras, versus Cássio, pelo lado do Corinthians. Que disputa incrível! Já no primeiro confronto, já é um trabalhão para mim. E para todos vocês que estão assistindo, talvez nós tenhamos opiniões diferentes, porque é um duelo de altíssimo nível. Marcos, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, goleiro pentacampeão do mundo, e o Cássio, que fez milagre no Mundial de Clubes pelo Corinthians, é um dos maiores, se não já o maior ídolo da história do Corinthians. Mas eu vou ter que escolher um desses dois para agarrar no gol e vai ser Marcos, São Marcos de Palestra Itália. Então Palmeiras 1-0 no Corinthians por enquanto. Vamos para a lateral direita. Gian, do Palmeiras, foi bem no Brasileiro de 2016, passagens por outros clubes do Brasil também, versus Fagner. Cara, eu vou ter que ficar com o Fagner, porque o Fagner jogou muito mais bola pelo Corinthians do que o Gian já jogou pelo Palmeiras. O Fagner disputou Copa do Mundo, o Gian disputou, se não me engano, Copa das Confederações, mas o Fagner, como lateral direito, é muito melhor. Apesar de ter alguns lances polêmicos na carreira, de maldade, enfim, o Fagner é um lateral muito melhor do que o Gian foi como lateral. 1-1. Agora vamos para a dupla de zaga. Dupla de zaga, nós vamos fazer a seguinte comparação. Quem eu acho que tem as características mais parecidas um com os outros, tá? Então a dupla do Palmeiras é Mina e Gustavo Gomes e a dupla do Corinthians é Balbuena e Chicão. Bom, então na minha concepção, o Balbuena é um zagueiro mais alto, que fazia gols de cabeça, subia para atacar o escanteio, assim como o Mina. Então a gente vai comparar eles dois. E o Chicão, vamos comparar com o Gustavo Gomes. Apesar do Chicão ter algumas características ofensivas, ele batia falta, batia pênalti, enfim, eu acho que os dois homens são mais de contenção. Balbuena ou Mina? Quem eu acho que jogou mais, por Corinthians ou por Palmeiras? Eu vou ficar com Yerry Mina. Mina jogou muito pelo Palmeiras, assim como o Balbuena jogou pelo Corinthians, mas o Mina era decisivo, fez gol em todos os clássicos que jogou, fez 3 gols na Copa de 2018, jogou muito pelo Palmeiras, tanto é que ele só jogou um ano e meio ou 2 anos e já é considerado um dos melhores zagueiros do Palmeiras nesses últimos 20 anos. O Balbuena também teve uma passagem muito importante no Brasileiro de 2017, mas eu vou ficar com o Mina. Então 2-1 pro Palmeiras. Só que do outro lado temos Chicão e Gustavo Gomes. E dessa vez eu vou ter que escolher o zagueiro do Timão, o zagueiro alvinegro, porque o Chicão, na minha concepção, foi muito mais importante pro Corinthians naquela fase de 2009, 10, 11 e 12, até quando o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes, do que o Gustavo Gomes já foi pro Palmeiras. Então no meu placar, Corinthians 2, Palmeiras 2. Vamos para o lateral esquerdo. Fábio Santos ou Zé Roberto. Fábio Santos, muito importante no time do Corinthians, foi campeão mundial com o clube em 2012. Já o Zé Roberto vem de passagem por seleção brasileira, jogou muito no meio de campo, tá inclusive na minha seleção do Santos também, mas no Palmeiras ele jogou mais de lateral esquerdo e jogou muito bem, cara. No Brasileiro de 2016 foi essencialíssimo no título. E entre Fábio Santos e Zé Roberto, na minha lateral esquerda, por mais que o Fábio Santos tenha uma história gigante no Corinthians, eu vou ter que escolher o Zé Roberto, porque na minha opinião ele jogou mais como lateral esquerdo do que o Fábio Santos, que é um lateral esquerdo de origem. Eu acho que o Zé Roberto é melhor como lateral esquerdo. Então, o meu lateral esquerdo é o Zé Roberto, 3-2 para o Palmeiras.
Agora vamos para a linha de meio de campo. Está muito difícil. Eu tenho certeza que muita gente vai discordar dos nomes que eu escalei. Muita gente vai até discordar dos nomes que eu já coloquei na minha seleção. Mas a opinião é minha, então é isso aí, galera. Vamos para a linha de meio de campo. Eu escalei 3 jogadores no Palmeiras, 3 jogadores no Corinthians. Vamos colocar um jogador para comparar com o Felipe Melo, que é o meu primeiro volante do Palmeiras, o jogador mais brucutu de marcação. Eu não escalei o Ralf, tá, pelo Corinthians, então vou ter que me virar. Entre Paulinho, Danilo e Renato Augusto. Eu acho que o jogador que tem mais função, assim, um pouco mais parecida com o Felipe Melo é o Paulinho. E entre Felipe Melo no Palmeiras e Paulinho no Corinthians, obviamente, vou escolher Paulinho no Corinthians. Foi o cara da Libertadores de 2012. Ele jogou muita bola, que fez com que ele aparecesse para o mundo, jogasse até no Barcelona, disputasse 2 Copas do Mundo. Então, para mim, Paulinho ganha de Felipe Melo, 3-3, nossa escalação aqui. Agora vamos para um outro meio de campo. Vamos escalar um jogador mais de posse de bola, um jogador mais maestro. Do lado do Palmeiras, nós temos Marcos Assunção, grandíssimo batedor de faltas. E lado do Corinthians nós temos o Danilo. Cara, muito difícil essa disputa, parece que não, mas o Marcos Assunção foi o cara do Palmeiras de 2010 a 2012, ele jogou demais, pode colocar 50% do título da Copa do Brasil contra o Curitiba nas costas do homem. E o Danilo destruiu, o Danilo já vem de uma sequência maior pelo Corinthians, defendeu o Corinthians até agora há pouco, é um dos ídolos máximos do clube, tem muitos jogos. Eu vou escolher o Danilo. Então, Danilo, para mim, jogou mais no Corinthians do que o Marcos Assunção no Palmeiras, apesar de que o Marcos Assunção comeu a bola. Então, 4-3 pro Corinthians. Agora vamos para um homem um pouco mais para frente. Valdívia pelo Palmeiras ou Renato Augusto pelo Corinthians. Eu acho que assim, no conjunto da obra, o Valdívia, no conjunto da obra, jogou mais pelo Palmeiras, porque ele defendeu o Palmeiras por muito tempo. Ele teve muitos altos e baixos. Mas eu acho que o Valdívia, no auge, é o ídolo máximo do Palmeiras de 2008 a 2010, mais ou menos, de 2012, depois ele voltou na Copa do Brasil, ele jogou muito bem. Até em 2014 ele fez aquele esforço final para tirar o time da zona de rebaixamento, então tem muito torcedor do Palmeiras que não gosta dele, mas tem muito torcedor do Palmeiras que gosta dele. E o Renato Augusto, grandíssimo jogador, brilhante em 2015, convocado para a Copa do Mundo de 2018, mas eu vou ficar com o Valdívia. Então, 4-4 na nossa escalação. Vamos pro trio de ataque que tá muito embaçado, sério. Olha o trio de ataque do Corinthians. Tevez, Ronaldo Fenômeno e Sheik. E o do Palmeiras é Dudu, Gabriel Jesus e Diego Souza. Eu não tô vendo carreira, eu tô vendo que cada um jogou em cada clube, tá? Então, 4-4 por enquanto. Vamos para o ponta direita. Ponta direita, eu coloquei do lado do Palmeiras o Dudu. Do lado do Corinthians, o Tevez, porque já temos o Ronaldo como centroavante. Vocês vão me xingar, falar que o Tevez tem uma carreira muito mais brilhante do que o Dudu. O Tevez disputou Copa do Mundo, o Tevez ganhou Champions League, o Tevez jogou no Manchester, na Juventus, jogou muito. Mas em 2005 ele foi fundamental para o título brasileiro, ele jogou demais. Mas eu acho que o Dudu joga muito no Palmeiras há uns 4 anos seguidos. Ele é o homem principal dessa equipe multimilionária. É um cara que segurou as rédeas aí para ele não ir para a China. É o maior ídolo da torcida nos últimos 5 anos. Então eu vou ter que escolher o Dudu na minha ponta direita. Eu não estou falando quem é mais jogador, eu estou falando quem jogou mais entre Tevez no Corinthians e Dudu no Palmeiras. Para mim, o Dudu no Palmeiras ganha por um pouquinho, mas ele ganha. Então, 5-4 para o Palmeiras por enquanto. Mas agora nós vamos para o grande ponta esquerda. Diego Souza, que jogou bem em 2009, foi fundamental naquele quase título brasileiro de 2009 contra Sheik. E cara, essa disputa eu acho que, por mais que o Diego Souza tenha jogado bem, não tem comparação. O Sheik fez os 2 gols do título da Libertadores. Emerson Sheik brilhante pelo Corinthians, cheio de polêmicas daquele jeito dele, mas ele jogou muita bola pelo Corinthians, depois voltou, se não me engano, em 2015, depois voltou de novo para ser campeão paulista em 2018, 2017. Enfim, o Sheik é um ícone do Corinthians nesses últimos anos, eu vou ter que escolher ele. Então 5-5 na disputa, olha que acirrado. Parecia que o Corinthians no papel ia dar uma lavada, mas aqui tá bem parelho, se você for ver individualmente cada jogador. E agora o centroavante, cara, não estou falando da carreira, não estou falando da idolatria, não estou falando nada disso. Eu estou falando do jogador Ronaldo disputando jogos com a camisa do Corinthians
e do jogador Gabriel Jesus disputando jogos com a camisa do Palmeiras. Um é um ícone sagrado, um dos 10 maiores jogadores da história do futebol para muitos, o maior depois de Pelé e, inclusive para mim, é o maior depois de Pelé, inclusive, tô falando de brasileiro, tá? E o centroavante do Palmeiras, Gabriel Jesus, que tá jogando bem no Manchester City também, disputou a Copa do Mundo, não foi muito bem na Copa, mas foi bem nas eliminatórias, é um moleque novo, ganhou Olimpíadas, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo, menos Champions League e Copa do Mundo, dos importantes, né? É difícil, não é tão fácil assim, porque o Gabriel Jesus foi fundamental em 2016, foi o que revelou ele pro mundo, o Guardiola ligou para ele vir jogar no City, mas eu vou ter que ficar com o Ronaldo. Por quê? Porque eu acho que o Ronaldo foi muito icônico, aquela volta dele no Corinthians, cara, aquele gol que ele faz, derruba o Alombrado, depois ganha uma Copa do Brasil, ganha o Paulista, tudo sob desconfiança. Ele jogou muita bola, cara. O cara fez, se não me engano, 60 e poucas partidas, 40 e poucos gols, alguma coisa assim. Se eu tiver errado é por pouco, mas ele comeu a bola no Corinthians, jogou muito, ele destruiu, tanto nas finais do Paulista quanto da Copa do Brasil. Então eu vou ficar com o Ronaldo, Corinthians 6-5. Agora vamos para técnico. Disputa muito difícil também. Tite ou Felipão? Entre Tite e Felipão, quem foi melhor na fase que eu vi? Eu acho que como treinador, Felipão foi melhor do que o Tite, até historicamente nas equipes, porque o Felipão ganhou 2 Copas do Brasil com o Palmeiras, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mercosul, ganhou uma porrada de títulos com o time. O Tite fez o inimaginável, ele ganhou a Libertadores, tão sonhada pelo torcedor alvinegro, pelo Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2011, 2015, ganhou Recopa. A fase que eu vi, que eu tô puxando mais ou menos de 2004, 2005 pra frente, eu vou ficar com o Tite, porque o Tite... É gozado dizer, mas foram os últimos 2 técnicos do Brasil em Copas do Mundo, pra você ver como é parelho essa disputa. Felipão em 14, Tite em 18. Mas eu vou ficar com o Tite porque o Tite levou o Corinthians a campeão da Libertadores, que era uma coisa, o maior sonho do torcedor corintiano, e depois ganhou o Mundial no final do ano contra o Chelsea. Então, 7-5 pro Corinthians fez 3 pontos. Palmeiras, por enquanto, 0 pontos. Então o Corinthians venceu o primeiro duelo, o Palmeiras perdeu. Agora vamos para o duelo de Santos e São Paulo. São Paulo e Santos, o famoso Sansão. Bom, galera, começando com os goleiros. Rogério Ceni pelo São Paulo, Vanderlei, eu escolhi o Vanderlei. Muita gente falou do Rafael Cabral, do Fábio Costa, mas eu escolhi o Vanderlei no gol do Santos. Essa disputa não precisamos nem falar, que é óbvio que é o mito Rogério Ceni, 1-0 para o São Paulo. Lateral direito, difícil, 2 caras com passagem por seleção brasileira. Cicinho ou Danilo, que está na Juventus. Um defendeu a seleção brasileira na Copa de 2006 e o Danilo disputou a última Copa, apesar de ser reserva do Fagner por uma lesão. Mas entre Cicinho no São Paulo e Danilo no Santos, vou ficar com Cicinho, 2-0 para o São Paulo. Dupla de zaga, Durval e Edu Dracena, campeões da Libertadores 2011, dupla do São Paulo, Lugano e Miranda, não jogaram muito tempo juntos, mas naquela fase de 2005 a 2008 ali foram os grandes jogadores da defesa de São Paulo. Vamos analisar individualmente, vamos pegar um cara mais ofensivo com um cara um pouco mais defensivo. É difícil falar, porque nenhum dos 2 zagueiros do Santos fazia muito gol. Nem o Durval fazia muito gol, nem o Edu Dracena fazia muito gol. Vamos comparar então Durval com Lugano e Edu Dracena com o Miranda, que na minha opinião são mais de contenção assim. Entre Durval e Lugano, eu vou ficar com o Lugano. Apesar de o Durval ter ganhado 10 estaduais seguidos, um ícone subestimado, viu? Porque ele jogava bem, disputou até jogos com a camisa da seleção, para quem não lembra, no Superclássico das Américas. Mas eu vou ficar com o Lugano, então 3-0 para São Paulo. E a outra é Edu Dracena e Miranda. Muito difícil de falar também. O Edu foi um capitãozaço para o Santos na disputa da Libertadores de 2011. E o Miranda pegou aquela fase lá que o São Paulo ganhou uma porrada de brasileiros seguidos. Mas eu vou ficar com Miranda, porque o Miranda foi projetado para o mundo, depois fez uma brilhante passagem pelo Atlético de Madrid, Inter de Milão, disputou a Copa do Mundo de 2018 impecável. O Edu também é um monstro sagrado, que inclusive, se eu não me engano, jogou junto com o Lugano no Fenerbahçe. Mas nessa disputa eu vou ficar com o Miranda. Então 4-0 para São Paulo. Lateral esquerdo, Alexandro, que hoje está na Juventus também, poderia ter escalado o Léo, mas optei pelo Alexandro.
ou Júnior? Júnior, lateral esquerdo do título de 2005, Libertadores e Mundial. Eu, apesar de achar que o Alexandro talvez tenha mais até sequência na Europa, disputou mais talvez jogos com a camisa da seleção brasileira, porque o Júnior era um eterno reserva do Roberto Carlos. Mas o Júnior jogava muito, cara. O Júnior brilhou pelo Palmeiras, brilhou pelo São Paulo, jogou muito pelo São Paulo. Então meu lateral esquerdo vai ser Júnior, zaga inteira de São Paulo e o goleiro. Então 5-0 pro São Paulo. Bom, galera, vamos então para o meio de campo. Agora vai ficar um pouco mais equilibrado, tá? Torcedor do Santos, não me xingue, é que a zaga do São Paulo tá absurda. Talvez a melhor de todos os times paulistas com o pé nas costas. Mas vamos lá para o meio de campo, agora tá muito parelho. Vamos para o Santos. Eu escalei Renato, Zé Roberto, que jogou bem em 2007. Eu escalei inclusive ele no lugar do Elano. Muito torcedor santista me criticou, mas o Zé jogou muito naquela fase. Foi inclusive semifinalista da Liberta. E o Ganso, que o Ganso destruiu no futebol brasileiro, destruiu o mundo em 2010. Era até cogitado de ser mais jogador do que Neymar, pra você ver como esse cara jogou muito em 2010. Então vamos comparar mais ou menos características, né? Vamos comparar o Mineiro, que é um cara um pouco mais defensivo, com o Renato. Entre Renato no Santos e Mineiro no São Paulo, é muito difícil. Eu daria empate técnico aí nesse duelo. Mas se eu tiver que escolher um, cara, muito difícil, cara. Muito difícil. Mas eu acho que eu vou escolher o Renato. Eu acho que o Renato foi mais jogador no conjunto da obra, porque o Mineiro era mais defensivo. O Renato de vez em quando ainda fazia uns gols, ele era mais garçonzão, assim, tinha mais postura em campo. O Mineiro era mais pegada e jogou muito também. Tanto é que os dois aí disputaram jogos pela seleção brasileira mais ou menos na mesma época, mas eu vou ficar com o Renato. Então 5-1 para o São Paulo. Vamos para o outro meio campo. Vamos colocar o Hernanes com o Zé Roberto, tá? Que eu acho que eles são volantes, entre aspas. Entre Hernanes no São Paulo e Zé Roberto no Santos, mesmo se fosse o Elano, tá? Torcedor santista. Eu ficaria com o Hernanes, porque o Hernanes jogou muito em várias épocas diferentes. Ele jogou bem na fase do tri brasileiro, ele jogou bem na volta em 2017, fez alguns jogos altos e baixos aí nessa última época aí em 2019, 2020, mas em 2017 ele tirou o time do rebaixamento. E eu acho que foi mais jogador no São Paulo do que o Zé Roberto no Santos, tá? Mas na carreira muito parelho, muito disputado. Então ficou 6-1 para o São Paulo. O outro meia, Kaká e Ganso. Na carreira, obviamente, não temos nem que cogitar a comparação, porque Kaká foi 1000 vezes mais jogador do que o Ganso, com todo respeito. O Kaká ganhou bola de ouro, o Kaká foi o melhor jogador do mundo, disputou 2 Copas do Mundo, disputou 3, ele disputou 2002, 6 e 10. Então ele é campeão do mundo também, da Champions League, absurda a carreira do Kaká. E o Ganso, que também jogou muito bem, teve uma ascensão meteórica no começo, mas muitos altos e baixos e acabou caindo um pouco na carreira. Caindo muito, porque ele era cotado para ser o camisa 10 do Brasil em todas as Copas dali para frente. Mas, por clubes, eu não peguei o Kaká naquela época do Rio-São Paulo, 2001, 2002, aquele comecinho de carreira dele. Eu tô pegando o Kaká aqui de 2014, que foi quando eu vi ele jogar no São Paulo, que jogou muito, inclusive, foi vice-campeão brasileiro no mesmo ano. Mas eu vou escolher o Ganso, cara, porque o Ganso destruiu em 2010, ele foi o maestro de tudo, ele jogou demais. Tô falando por clubes, tá? Então, 6-2 pro São Paulo. Antes de ir pro ataque, eu quero fazer uma ressalva. Muita gente me perguntou, e o Diego no Santos? Por que você não escalou o Diego? Cara, porque o Diego, o ápice dele foi de 2002 a 2004. Essa seleção é mais ou menos de 4, 5 pra frente. Então eu peguei muito pouco do Diego. Até por isso que eu não escalei ele e escalei o Ganso no lugar dele, que foi um cara que eu vi mais presente jogando. E o Robinho, as pessoas vão perguntar, por que você escalou o Robinho? Porque o Robinho voltou ainda mais 2 vezes pro Santos. Voltou em 2010, jogou muito, fez um gol de letra, inclusive contra o São Paulo no Rogério Ceni. E voltou em 2015 também, destruindo, jogou muito pelo Santos, depois foi pro Atlético Mineiro, mas o Robinho é muito mais presente na minha memória do que o Diego no Santos. Agora vamos pra ponta direita, começando pelo ataque, tá 6-2 pro São Paulo. Ponta direita, justamente o Robinho contra o Lucas Moura. Cara, que difícil, não é tão fácil não. Acho que na carreira o Robinho teve mais
ele foi mais constante, né? Ele teve altos e baixos também, assim como o Lucas, mas ele brilhou por seleção brasileira, coisa que o Lucas Moura não fez. Apesar de que o Lucas voltou a jogar bem agora, fez 3 gols na semi da Champions pelo Tottenham. É muito difícil, porque o Lucas Moura jogou bem naquela fase 2011-12 pelo São Paulo, ele jogou bastante, jogou bem mesmo pela Sul-Americana que o São Paulo ganhou em cima do Tigre. Mas eu vou ficar com o Robinho, cara, porque eu acho que no conjunto da obra ainda peguei um pouquinho de 2004, vim em 2010 ele jogando muito, vim em 2015 ele jogando muito, então eu vou ficar com o Robinho. Bom, agora vamos pro ponto esquerda. Dagoberto pelo São Paulo, jogou muito bem, foi campeão brasileiro pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, ganhou vários títulos pelo clube, é um dos ícones aí do ataque naquela geração tri-brasileiro de 2006 a 2008 e, não preciso nem falar, Neymar Júnior pelo Santos. Dagol, você jogou muito, eu fui na tua hamburgueria lá em Curitiba, você é fera, sensacional, mas vamos pular essa comparação, por favor. 6-4 para o São Paulo. Centroavante, difícil. No Santos poderia ter sido o Kleber Pereira, poderia ter sido o Ricardo Oliveira, mas eu escolhi o Gabigol, porque eu queria formar um ataque dinâmico e rápido. Então o Gabigol, Neymar e Robinho, tá absurdo esse ataque. Contra Luiz Fabiano, fabuloso, camisa 9 do Brasil na Copa de 2010. E entre os dois, eu acho que o Gabigol, cara, tem tudo aí. Hoje, talvez é o principal jogador do Brasil, junto com o Bruno Henrique, tá voando. No Santos jogou demais também, em 2015 jogou bem. Na volta em 2018 foi artilheiro de 2 competições, Copa do Brasil e Brasileiro. No ano seguinte foi do Brasileirão e da Libertadores. Mas entre Gabigol no Santos e Luiz Fabiano no São Paulo, eu ainda vou ficar com o Luiz Fabiano, porque o Luiz Fabiano jogou bem demais na volta dele, depois teve muitos altos e baixos, foi pro Vasco, jogou na China, voltou, não sei o que e tal, foi pra Ponte Preta, até hoje não se sabe onde está o Luiz Fabiano, pra quem não sabe ele ainda não se aposentou confirmado, tá? Ele ainda é um jogador ativo, é um jogador que está atuando, mas está sem clube, mas eu vou ficar com o Luiz Fabiano. E eu acho que tá 7-4 a disputa pro São Paulo, deu uma equilibrada. E técnico, coincidentemente, eu escolhi o mesmo para ambos. Muricy, do Santos, campeão da Libertadores, e do São Paulo, Muricy, tricampeão brasileiro, e eu vou escolher o Muricy, tri-brasileiro pelo São Paulo. Ficou 8-4 para o São Paulo fez 3 pontos, ganhou o nosso confronto, o Santos perdeu, ficou com 0 pontos, então essa é a escalação, bota aí. Então essa é a tabela de classificação, o Corinthians está com 3, São Paulo está com 3, Palmeiras e Santos e Palmeiras, os dois com 0 e 0. Bom, galera, no próximo episódio nós vamos fazer os outros confrontos dos times paulistas para ver quem vai avançar para a semifinal representando o estado de São Paulo, hein? Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, dá uma moral pra gente lá no YouTube. Eu tô fazendo esses vídeos para bombar o nosso canal. Então corre lá no youtube.com/curiosidadesdabola. Me segue lá no Insta, @PietroDelgado, e também dá uma moral na página se você veio pelo canal, que é @Curiosidades da Bola. Tamo junto, até a próxima!